Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Hoje eu vim falar de um tema que, sinceramente, eu pesquisei, fiz uma pesquisa aí no Google Trends, né, para saber o que as pessoas buscam sobre oração, o que as pessoas estão querendo saber sobre esse assunto e não tem muita gente pesquisando sobre oração. Existem pessoas pesquisando sobre como resolver determinado problema, como que eu resolvo meu casamento, como eu resolvo o relacionamento, como eu resolvo um problema do trabalho, como eu resolvo um problema um problema financeiro, mas as pessoas não estão sendo específicos. Talvez elas não saibam que através da oração você consegue sim resolver todos os problemas através de oração. E não é uma oração específica, não é uma oração que a gente escreve e nós ficamos lendo aquilo, não é uma coisa estática. Quando eu falo de oração, eu falo de intimidade com o Senhor. Seja muito bem-vindo neste dia, eu ia falar nesta manhã, mas eu não sei qual horário que você vai assistir. Seja muito bem-vindo. E meu nome é Sani Juazeiro. Sou pastora ministerial, já sou ungida desde 2011, um tempinho. Nós estamos em 2025 e eu tenho percorrido alguns ministérios e eu tenho visto a dificuldade que as pessoas têm de entender, aleluias, de entender que através da oração ela pode mudar a vida dela. Porque oração gera intimidade. Quando nós oramos, nós estamos conversando com quem? Com o nosso Pai eterno. Então, oração gera intimidade. Intimidade, já está dizendo o nome. Eu sou íntima do meu Pai, aquele que pode me dar todas as coisas. Então, oração, ela também dissipa todo o medo que eu tenho. Porque a partir do momento que eu tenho intimidade com o meu Pai, aquele que é dono de todas as coisas, que é dono do tempo, que é dono do ouro e da prata, que é o ele é o médico dos médicos, ele é o juiz dos juízes, ele é o dono de tudo. E quando eu tenho intimidade com ele, eu tenho a certeza de que ele vai trabalhar, aleluia, em meu favor, aleluia, porque a palavra diz em Romanos 8:32, aleluias, que eu sou mais do que vencedora. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. E quando eu paro para pensar em tudo isso, então quando eu oro, eu tomei a decisão. E quando eu tomo uma decisão, Deus honra decisões. Eu tomo um posicionamento. Todo posicionamento ele tem honra. Todo posicionamento, o teu pai que te vê em secreto, ele te honra. Glórias a Deus. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero trazer aqui um momento de reflexão para as nossas vidas, que está numa palavra muito conhecida. Talvez para você que esteja chegando agora no Evangelho é uma novidade. Talvez para nós que estamos aí na caminhada com o Senhor é uma palavra conhecidíssima e todas as vezes que o Senhor revela uma palavra, ele revela de forma diferente. Ele traz algo especial para as nossas vidas. Nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 1 mesmo, que vai contar, deixa eu ver qual versículo que eu quero dizer aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. E com grande amargura de alma, orou, chorou e chorou copiosamente diante do Senhor Jeová. Nós estamos falando de Ana. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares à aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem. Homem, ela foi muito específica na oração. Um filho homem, então darei ao Senhor Jeová por todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará por sua cabeça. Aleluias. Depois eu também quero ler mais um versículo e nós vamos falar sobre isso. Então respondeu-lhe Eli, dizendo: vai em paz
e o que Deus de Israel te conceda a graça que lhe pediste. E ela disse, que a tua serva ache graça diante dos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu o seu semblante e deixou de estar triste. Glória a Deus. Ana era casada com seu esposo chamado Eucana. Aleluias. Ana era chamada com seu esposo chamado Eucana. E Ana não tinha tido filhos. Ela não conseguia engravidar. Como Eucana também tinha outra esposa chamada Penina. Penina tinha muitos filhos. Penina desfilava com aqueles filhos na frente de Ana. Eucana amava Ana de tal forma e de tal maneira sobrenatural que ele falava, Ana, mas por que tu estás triste? Eu não sou bom para contigo? Sim, ele era maravilhoso, mas ainda faltava o selo, faltava a bênção daquela união, faltava um filho. E ela tinha, sim, que ver Penina humilhá-la todos os dias, com aquele bando de crianças, né, que Penina tinha filhos e passava. Imagina a situação com Ana. Ela passando diante de Ana e falando assim, Ana, nossa, não dormi essa noite, a criança chorou, eu tive que ficar amamentando. Aí ela falava, imagina, isso eu estou fazendo um trocadilho aqui para você entender e compreender essa palavra e a afronta de Penina na vida de Ana. Aleluias. E aí, no sarcasmo, ela virava para Ana e falava assim, é mesmo, né, Ana? Tu não podes... Tu não sabes o que é isso, né? Porque tu não tens filho. Eu esqueci que você não tem filho. Então ela ficava nessa humilhação com Ana. Aleluia. E chegou um dia em que Ana estava muito entristecida, porque chega o dia, irmãos, a gente aguenta. Eu sei que você suporta, você aguenta, e viver a mesma coisa todos os dias não é fácil. Chega um dia em que Ana se derramou na presença de Deus diferente de todos os outros dias. Porque existia um dia em especial em que Ana subia na presença do Senhor, subia ela, subia Eucana, toda a família subia na presença do Senhor. Só que teve um dia muito especial em que ela subiu diferente. Aleluias. Quando ela foi entrar na presença do Senhor, ela entrou diferente. Ela tinha uma alma amargurada, ela tinha algo que nela representava dor expressa. E diz a Bíblia que ela mal conseguia falar. Ela tinha tanta amargura no coração que só os lábios se mexiam. Sabe quando a pessoa tá lá ajoelhada assim, ó. E as lágrimas caindo e só parecendo que ela estava conversando com as formigas. E aquilo chamou a atenção do sacerdote e falou, Ana, você está bêbada? E ela fala, não, meu senhor, eu sou uma mulher de espírito pesaroso. Eu não bebi vinho ou qualquer bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor Jeová. Aleluias. Era uma tristeza. Era algo que ela passava e ela chega, e eu não sei o que você está passando aqui. Talvez você está querendo um casamento. Talvez você não casou ainda, e todo mundo já falou, ué, não casou? Não vai casar? Ué, o que está acontecendo com ela? Será que não vai dar certo? Ou casou e o seu marido vive de banda em banda? Este homem vive de por aí? Que casamento vergonhoso é esse? Ou, ela trabalha, ixi, mas está sendo humilhada lá. Ou então, nossa, essa daí nunca consegue nada. Tudo que ela tem, de repente fale, de repente não dá certo. Aquilo que acontece com ela, de repente as portas se fecham e ela perde tudo. Tá vendo este homem? Ele é rejeitado, essa mulher é rejeitada. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor me trouxe aqui neste dia, aleluia, uma palavra poderosa que através da oração ele muda decreto. Quando você se posiciona, ele muda a sua história. Quando você entra, porque você chama o dono de tudo para entrar com
contigo, aleluia, nesta causa, aleluia. E ela se posicionou e Ana fez um voto, ela chama a atenção de Deus, Deus eterno, Pai da minha alma, eu estou parafraseando Ana, aleluia, eis-me aqui, Pai, eu estou passando por isso, eu quero fazer um voto, se tu me deres hoje um filho homem, não podia ser mulher, aleluia, porque teria que ser homem, porque o voto dela era, o Senhor me dá e eu lhe devolvo ele como sacerdote da tua casa, ei, o Senhor me dá e eu te dou, porque ele é meu emprestado, mas ele é teu, eu te dou, aleluia, mas precisa ser homem, honra a tua serva, é mais ou menos isso, Ana parafraseando, e eu não sei o que você veio buscar, eu não sei a humilhação que tu tens passado, mas eu sei, eu conheço um Deus que tudo podes, eu conheço esse Deus eterno, esse Deus poderoso, maravilhoso, que faz, aleluias, e eu quero te convidar a orar, porque a igreja deixou de orar, a igreja deixou de ter círculos de oração, mulheres e homens que se encontram num determinado período, a igreja de Cristo está perecendo. E eu estou vindo aqui lhe dizer que é na oração que tu tens vitória. É na oração, porque na oração tu tens intimidade. Porque na oração o Senhor te ouve. Porque na oração o Senhor te honra. Aleluia, aleluia. Se tu estás em algum lugar que não tem oração, alguma coisa... Líder, cadê a oração desta casa? A igreja sem oração não se sustenta. Igreja sem oração não é sustentável. Igreja sem oração, aleluia. Aleluia. Santo. O inimigo tem entrado nas igrejas. O inimigo tem entrado sim, desde a década de 90, entrando nas igrejas e causando esfriamento e eliminando os cultos de oração. E eliminando aquilo que traz a resposta. Porque crente frio, crente que não ora, cristão, aleluia, que não tem intimidade com o Pai, que não ora, que não fala com Ele, que não sabe, não tem intimidade, não tem posicionamento, não recebe nada. Aleluia. Talvez você aprendeu dessa forma, mas eu estou vindo aqui, esse vídeo chegou até você. Aleluia, porque no dia de hoje você vai sim procurar um local que tenha oração de joelho, oração de mais de uma hora, que você ore, talvez você chegue lá e não consiga dizer uma palavra, mas a tua lágrima é uma frase inteira para o Senhor conhece, porque aqui nessa passagem Ana não dizia nada, Ana chorava e apenas mexia os lábios, não saía uma palavra da boca de Ana, mas o Senhor recebia, o Senhor estava ali para receber, aleluia, a oração desta mulher que estava cansada de uma humilhação, aleluia. E aí a Bíblia diz que quando, aleluia, o sacerdote Elcana vai até ele, do pai, aleluia, a Bíblia também diz que o sacerdote fala para ela que a tua serva acha graça diante dos teus olhos, aleluias. Versículo 1:17, então ele fala, ele vai em paz e que Deus de Israel te conceda a graça que lhe pediste. Glória a Deus, só bastou isso para Ana. Quando o sacerdote fala, vai em paz e que Deus lhe conceda a graça que lhe pediste, ela toma posse, ela se levanta, a amargura que ela sentia, a Bíblia diz, a graça diante dos teus olhos. Assim a mulher seguiu o caminho e comeu, se alimentou, e o seu semblante deixou de estar triste. Oh, aleluia, aleluia. Esta mulher, ela entendeu, aleluia, que o Senhor estava sim concedendo aquele pedido. E a Bíblia também diz que aí Eucana,
aleluia, foi ter com ela, conheceu ela novamente, aleluias, ou seja, né, como casal. E a Bíblia também diz que nasce Samuel, oh glória, para a glória do nome do Senhor. Samuel nasce, e quando ele faz o voto, e ela responde para Eucana, seu marido: eu vou esperar o garoto desmamar para apresentá-lo na presença de Deus. E aí foi isso. Quando ele desmamou, ela foi até lá, levou o melhor, levou a criança, levou um bezerro, levou a oferta e entregou o sacerdote Samuel, a criança Samuel, na mão do sacerdote Eli, aquela criança, aleluias, que foi o sacerdote, o profeta Samuel, que ungiu Davi a rei, aleluias, aleluia. E aí no capítulo 2, depois tem o cântico de Ana, e Ana tá ela tá tão alegre, ela fala tantas coisas, e eu quero dizer algumas coisas aqui, ó, que ela fala assim, ó, aleluias, aleluias. O Senhor Jeová mata e também dá vida. Faz descer a sepultura e também faz subir. O Senhor toma um homem pobre e também o enriquece, aleluias. Humilha, mas também ele exalta, aleluias. Levanta o pobre do pó, levanta o necessitado do lixo, para fazê-los assentar-se com príncipes, e lhe designa assento de honra, porque os pilares da terra são do Senhor Jeová, e assentou o mundo sobre eles. Guardará os pés dos seus fiéis, mas os perversos perecerão nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor Jeová serão destruídos, e ele rugirá dos céus contra eles, e o Senhor julgará até os confins da terra e dará fortaleza ao seu rei e exultará o símbolo do poder do seu ungido. Aleluia, aleluia. Esse é o cântico de Ana. Imagina uma mulher que recebeu uma grande bênção. A humilhação acabou. A humilhação acabou dentro da casa de Ana. E o Senhor está te chamando neste dia para orar. E entre em oração. O Senhor ainda é o mesmo. Ele responde a oração do justo. Ele está te chamando aqui nesta manhã, nesta tarde. Aleluias, ele te chama para uma oração, ele te chama para um novo tempo que ele tem preparado para ti, um novo tempo para a igreja dele, um novo tempo, aleluia, para os filhos e aleluias. Tu crê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluias. Eu quero, aleluia, orar com você, aleluia, para que você possa tomar esta curta palavra, essa introdução, essa palavra que foi uma ministração, uma saudação ao seu coração, mas para te chamar, aleluia, para oração. Aleluias. Para te chamar para oração. Se você não está com esse costume, eu quero te convidar. Eu estou orando, nós estamos hoje no dia 18 de agosto de 2025. Essa madrugada, à meia-noite do dia de hoje, nós fizemos a live 25. Hoje, ao romper do dia, quando for às 0 horas do dia 19, eu estarei na live 26. São 30 minutos de oração, entre 20 e 30 minutos de oração que nós nos reunimos, aleluias, pelo Instagram. Por enquanto está sendo por lá, para que nós possamos nos ajudar. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Nós estamos colocando no altar do Senhor, aleluias, por 40 dias, por 40 inícios de noite, de inícios de dia. Nós estamos consagrando o nosso dia ao Senhor. E nós estamos, sim, rompendo barreiras, situações em que nós não conseguíamos fazer. Nós não estávamos conseguindo orar. Quando eu falo nós, quando eu ia orar por mim, eu não conseguia. Eu falei, então eu vou orar pelo povo. Então eu vou orar pelo meu irmão. E aí eu comecei a me sentir forte para orar pelo outro. E claro que enquanto eu estou ajudando o outro, eu também consigo orar por mim. Eu também consigo orar pelas causas da minha casa. Aleluias. E eu quero te convocar. Eu quero te convocar para orar.
Se você não orava, não jejuava, eu quero que você ore, que você jejue, que você entre no novo momento da sua vida. Nós estamos em 2025. O esfriamento está por aí. As pessoas estão frias. As pessoas acham que se Deus não responde ou não responde, está tudo normal. E não, Deus, ele é Deus, ele responde, ele é o mesmo, ele não mudou. E eu quero orar agora com vocês, para a gente finalizar esse vídeo aqui. E que você possa assinar aqui no canal, para que eu consiga fazer todas as lives também ao vivo por aqui. Amém? Pelo YouTube. Aleluias. Pai amado e querido, aleluias. Aleluias, Deus. Pai, neste dia nós nos colocamos aqui em tua presença, Deus. Aleluias. Que seja feita somente a tua vontade, não a nossa vontade. Aleluias. Aleluias. E eu declaro em nossas vidas, Pai, que nós temos que ter clareza, entendimento, e que o Espírito Santo nos conduza nessa jornada de oração. Aleluias. Muitas vezes é difícil ajoelhar, é difícil querer falar contigo, mas passamos tantas horas mexendo no celular, mexendo em coisas que não contribuem para a nossa espiritualidade. E nesta manhã, Pai, aleluia, eu declaro, aleluia, que sim, o nosso entendimento está se abrindo, aleluias, para a palavra e para a oração, aleluias. Nós precisamos de Ti e nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos orgulhos, para que nós possamos, aleluia, diminuir e que o Senhor possa crescer em nós, aleluias, para que nós possamos experimentar a sua vontade, que é perfeita e agradável. Pai, ajude este meu irmão e esta minha irmã. Ajude eles. Pegue na mão deles, Pai. E eu não conheço essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo. Eu sei que pela outra rede, pessoas de outros países assistem os meus vídeos de oração. Austrália, Japão, Argentina, Europa, lá em Portugal. Eu sei que pessoas por lá assistem os meus vídeos de oração. E, Pai, por onde o Senhor quiser que este vídeo chegue, que almas sejam tocadas para orar, tocadas para falar contigo. E se você não está conseguindo orar, ao ajoelhar, a única coisa, fale ao Senhor, me ajude, Pai. Eu estou aqui. Eu quero um começo de oração. Me ajude. Eu não sei falar. Aleluias. E aí você vai desenrolando para Ele, dizendo que Ele é único, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso. Pai eterno, príncipe da paz. Aleluias. E você vai falando, me perdoa as minhas falhas, me perdoa os meus pecados. Me perdoe, me ensine. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar, venha nos capacitar. Aleluias. E que seja feita somente a tua vontade, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Eu sou muito grata por estar aqui com vocês. Deus abençoe grandemente. Um beijo grande no coração. Até o próximo vídeo.